Olá, queridos irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Espero que todos estejam bem. Eu quero te convidar a meditar comigo hoje em Hebreus capítulo 12, versículo 3. Eu quero falar sobre um assunto que muitas vezes nós deixamos passar desapercebidos, mas que afeta a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, até mesmo o nosso trabalho e tudo no nosso dia a dia. Eu quero falar sobre o perigo do desânimo. Quando o desânimo chega e como vencê-lo à medida que nós olhamos para a palavra de Deus e aprendemos a vontade de Deus. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós queremos todos os dias trazer uma palavra de Deus ao teu coração, uma palavra bíblica que vai alimentar a sua alma, o seu coração e te fortalecer na caminhada com Jesus. Mas vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 3 diz: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então aqui nós vemos que há uma preocupação do escritor de Hebreus a respeito com o nosso ânimo, porque quando nós estamos desanimados, nós não conseguimos fazer aquilo que é necessário. E eu quero primeiramente trazer algumas lições e te apontar, segundo a palavra de Deus, como você poderá resolver essa situação de desânimo, de forma que você vai se fortalecer e caminhar de acordo com a vontade de Deus. Primeira lição é que quando o desânimo chega até nós nos sentimos paralisados. O desânimo nos paralisa, ele nos impede de fazer aquilo que é necessário. Nós deixamos de lado as coisas importantes e acabamos olhando apenas para nós mesmos e nos vemos sobrecarregados, cansados, aflitos, e isso vai fazendo que o restante da nossa força, ela venha se acabando até o momento que nós paramos. Paramos de ir à igreja, paramos de estar com a família, paramos de trabalhar, paramos de fazer as coisas do nosso dia a dia que Deus confiou na nossa vida, e por isso há um perigo, porque uma pessoa desanimada, ela não consegue fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos. Por isso, o segundo perigo aqui é o perigo de deixar de fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes nós transferimos para o nosso relacionamento com Deus o desânimo causado pelas pessoas à nossa volta, pelas situações que estão à nossa volta, e isso pode ser um problema, porque ao deixar de fazer a vontade de Deus, nós deixamos de viver da melhor forma possível. A vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e é agradável, e muitas vezes nós, por causa do desânimo, deixamos de fazer o nosso melhor para Deus, deixamos de servir a Deus com excelência, deixamos de buscar a Deus como um dia nós já buscamos, e o resultado disso é a perda do primeiro amor. Quando perdemos o primeiro amor, é sinal que o desânimo tem entrado no nosso coração. Por isso é muito importante nós entendermos os perigos que o desânimo tem. Ele traz consigo mesmo, que é o fato de nos paralisar, nos impedir de fazer a vontade de Deus, e além disso, ele nos impede de desfrutar das coisas que Deus já colocou sobre a nossa vida. Muitas vezes nós estamos desanimados porque nós não alcançamos certas coisas que nós gostaríamos de ter, promessas, alguns bens materiais, que não é pecado, mas nesse monte de coisa que nós nos reparamos à nossa volta, nós nos sentimos desmotivados, cansados, sobrecarregados, ao não conseguir alcançar aquilo que nós almejamos, e transferimos esse desânimo para o relacionamento com Deus, e nós deixamos de desfrutar o que Deus já fez em nosso favor, e muitas vezes nós entramos num caminho de murmuração, num caminho muitas vezes de insatisfação, porque nós acabamos olhando para aquilo que nós não temos e deixamos de lado o desfrutar de tudo que Deus já colocou em nossas vidas. Por isso eu quero te mostrar pela palavra de Deus que você não pode ser vencido pelo desânimo. Você ser vencido pelo desânimo, você ser vencido pelas coisas que estão à sua volta, isso vai fazer com que os planos de Deus na sua vida sejam interrompidos. Não que Deus ele precisa da nossa ajuda, mas há coisas que não acontecem na nossa vida, porque nós estamos paralisados, nós não reagimos diante da voz de Deus, nós não reagimos diante da vontade do Senhor e acabamos recuando, acabamos deixando de lado o que Deus tem para nós e acabamos, por causa do desânimo, do cansaço, por causa da sobrecarga, abandonando todas as promessas que um dia Ele nos fez. Como então, meus irmãos,
nós vamos resolver esse problema. Primeiramente, buscando a Deus de todo o coração. Precisamos nos dobrar diante do Senhor, precisamos orar, precisamos buscar a Deus realmente de todo o nosso coração, para que tudo aquilo que Ele não criou na nossa vida seja colocado por terra, para que todas as pessoas, todas as situações que estão à nossa volta, que não pertencem a Ele, venham ser colocadas por terra, para que nós venhamos ter ânimo novamente para viver os planos de Deus, para que nós possamos ter o ânimo para viver as promessas de Deus para a nossa vida. Além de orar, nós precisamos também meditar na palavra de Deus. Mais um ano agora está se findando, mas é mais um ano que muitos não leram a Bíblia. Passaram meses, dias, e muitos que falam que amam ao Senhor acabam deixando de lado a palavra, mas não tem como. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus nos mostra qual é o caminho que nós devemos trilhar diante de decisões, diante de situações que iriam nos trazer cansaço e até mesmo frustração lá na frente. Por isso, eu quero motivar neste momento a buscar mais o Senhor de todo o coração. Você não pode ser vencido pelo cansaço. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Por isso, se posicione, não entregue os pontos, lute um pouco mais, se fortaleça no Senhor e o Senhor será contigo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu espero que esta palavra tenha falado ao teu coração. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, caso ainda você não é inscrito, e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço e até mais.